Bom, meus amigos, vamos retornar agora do nosso pequeno intervalo com a materialização das pesquisas, do material que os nossos amigos fizeram nos chegar, que aí vira a nossa famosa colinha para que possamos dar sequência ao trabalho. Com ela eu já erro. Vocês possam imaginar se não tivesse a minha famosa colinha aqui. Ia ser um completo desastre. Como eu falei a vocês que eu vou introduzir uma novidade essa semana, para não ficar tão longo, já vamos dar início, tá bom? A pergunta 580 nos fala o seguinte: o espírito que se encarna para cumprir uma missão tem a mesma apreensão que aquele que o faz como prova? A resposta é bem curta e objetiva, né? Não, ele tem a experiência. E a materialização ficou desta forma. Os espíritos elevados, aqueles que já passaram por tudo que nós passamos, mas já estão bem acima de nós, ao reencarnar com determinada missão, já vêm com muita experiência adquirida em reencarnações anteriores, experiências anteriores. Principalmente sobre a tarefa que estão assumindo. Eles já dominam a missão. Se porventura eles cometem alguns desvios, é conscientemente que o fazem. Mas mesmo assim, eu ainda tenho uma visão que alguns podem cometer falhas ou não atingir a plenitude da missão. Mas graças ao bom Deus e pelo amor à humanidade, esses casos são poucos, são raros. Porque todos, tá? Quando chegam aqui, estão sujeitos às mesmas tentações. Eles já têm a experiência de tarefas anteriores, vindas anteriores, se torna mais difícil, mas não impossível de o acontecer. Que um irmão se desvia de uma missão. Mas, sempre, graças a Deus, como os maus profetas, são exceções os que erram. A maioria vai bem e segue em frente, né? Nós, né? Eu gosto de dizer que nós também temos as nossas missões, tá? Temos as nossas tarefas, nem que a nossa tarefa seja para saldar a dívida do nosso cartão de crédito chamado reencarnação, erros pretéritos, né? Assumimos compromissos e não executamos ou não os concluímos, não chegamos até o final. E também nós voltamos para o processo de despertamento, que devemos ter, que sempre, um pouquinho que o seja, já vamos agregando na nossa reforma íntima, né? É um pouco agora, um pouco depois. Diminui o saldo devedor do cartão de crédito, numa outra a gente quita, quem sabe na outra já nem tenhamos esse cartão, já venhamos com uma situação de poder auxiliar, de vir por amor ao próximo. Mas, como eu gosto de falar, nem antes nem depois. Tudo isso vai acontecer na hora certa, na hora que nós tivermos o nosso amadurecimento espiritual. Um esclarecimento que se faz necessário: todos sabemos que Deus não coloca fardo pesados em ombros frágeis. A lei da justiça foi feita para amparar os fracos e somente revelar a eles uma verdade que não os assusta, nem faz sofrer. As tentações que aparecem em seus caminhos vêm pela lei de sintonia e não para testar, como no caso dos missionários. Então, os problemas que acontecem é por sintonia, os iguais se atraem. No caso dos missionários, tá? O que acaba acontecendo? São as provas, os percalços, as dúvidas que vão surgir ao longo do caminho, que podem fazê-lo desviar. Como eu falei, são exceções. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela atrai e seduz. Tiago, capítulo 1, versículo 14, falou essa bela frase. Em ambos os casos existem provas, no entanto, as reações são diferentes devido ao estado evolutivo de cada um. O espírito evoluído sofre as influências do ambiente e até paga algumas dívidas, mas é consciente e resignado. Mesmo sofrendo, trabalha em favor ao próximo.
Entretanto, nós, os menos evoluídos, as crianças espirituais, reclamamos de qualquer arranhão que acontece, né? Qualquer pequena dificuldade que surja. E às vezes não é tão pequena, né? Mas reclamamos da vida e nos põe em desespero em muitas oportunidades. Às vezes é uma dificuldadezinha pequena, fazemos um batalhão, né? Como é que poderia falar aí? Aumenta um pedregulho, vira uma montanha, né? Mas normal de nós, né? Quando atingirmos um pouco da maturidade espiritual, saberemos que tudo passa e que no amanhã as nossas condições serão melhores. Basta uma pequena evolução para entendermos que tudo passará, né? Como sempre falamos, não existe felicidade eterna e nem mal duradouro. A felicidade eterna ela só será quando todos nós pagarmos as nossas faturas, transformarmos este mundo de prova e expiação a um mundo de regeneração. Aí sim, tudo estará maravilhoso, né? Uma mensagem consoladora: os espíritos que guiam a humanidade sob a supervisão de Deus têm muita paciência com o rebanho do Senhor, por terem passado pelos mesmos caminhos e feito as mesmas coisas que todos fazem. Mas como são espíritos mais velhos, já acumularam experiência que lhes garante a estabilidade emocional e a tranquilidade imperturbável da consciência. Tu que está recebendo essa mensagem, poderás no amanhã ser colocado como ministro do Senhor e orientar parte do rebanho que Deus e Cristo te determinarem. Aí terá chegado a hora de também tolerar os malfeitos dos que vêm na retaguarda. Aí vamos ter paciência. Sabe aqueles irmãozinhos que nós os classificamos, irmãos menos evoluídos, mas que nos ajudam a entender o processo reencarnatório, que nos auxiliam na nossa evolução, aí nós vamos passar a ter paciência com eles. Vamos catá-los, pegá-los pela mão e vamos ajudá-los. Mas isso tudo, só o tempo vai fazer essa correção em nós para que possamos ajudar aos que estão à nossa volta, vamos assim dizer. Mesmo aqueles que não temos condições de ver, né? Sabemos que estão aí e sabemos que deixamos faturas em aberto em vidas passadas e temos que resgatá-las, temos que ajudar. E o que vai acabar acontecendo? Por misericórdia divina, a hora que embalarmos, reconhecermos, tivermos a maturidade, vamos entender os caminhos que não devemos percorrer, né, para podermos evoluir, vamos ter condições também de ajudar esses irmãos que ainda estão num estágio inferior, uma situação dormente, vamos assim dizer. Estão ainda adormecidos como nós estamos. Mas lá na frente todos vamos despertar, né? Isso aqui é muito aquele negócio, né? A experiência dos mais antigos, os mais velhos, né? Já percorreram todos esses caminhos. Então o espírito, hoje ele é jovem aqui, mas ele pode ter uma espiritualidade bem velha, já muitas reencarnações. Não vemos algumas crianças, né, que falamos, já vieram prontas, já conhece todo o caminho, tudo. Meus amigos, a experiência adquiridas em vidas passadas, já sabem que aquilo não vai dar certo. Quando nós chegamos a uma maturidade, passamos pela adolescência, chegamos aí na nossa experiência, muitos na melhor idade, já não olhamos para trás e falamos, isso não vai dar certo, não faz que eu já fiz isso lá atrás, errei. É exatamente a mesma coisa com os espíritos, meus amigos. Tá? A experiência de vidas passadas, eles já sabem onde vai chegar, qual vai ser o resultado. E teimamos em não escutá-los, mas faz parte da nossa evolução também. Na verdade, a vida é sublime, depende apenas um pouco de cada um de nós. Afinal, somos o que pensamos. Nossa vida é resultado de a nossa vida é resultado de encarnações anteriores.
Um pouco desta e nada de querer adiantar o relógio, né? Pois o tempo é um grande aliado nosso. Tudo ocorrerá na hora certa, pois tenhamos certeza. Tem um sujeito que não tem pressa e não tem como enganar, é Deus. Nem as leis estabelecidas por ele. Devemos observar e vamos descobrir o que falta para a pureza em nossas existências e começarmos a trabalhar estas falhas nossas. Afinal, a existência é imortal. E tenhamos paciência que vamos encontrar essas falhas, esses pequenos defeitos, vamos assim chamá-los, pois a inteligência nos foi dada por misericórdia para ser usada para a nossa melhoria, para a nossa melhora. Então, nós já chegamos, graças a Deus, a um ponto, a um estágio que não sabemos o que é certo ou não. Temos condições de reconhecer e identificar. Aí essa beleza, pela inteligência que Deus nos deu, só devemos pôr em prática essa evolução, né? Ao reencarnar, estamos sempre apreensivos, todos, por lhe nos faltar confiança. Há experiências que são adquiridas em cada processo reencarnatório das nossas batalhas para melhorar, errando e aprendendo. Sempre vai ser assim, lutando e sacrificando, mas sempre encontrando uma evolução. O que Deus tinha de nos oferecer, Ele com a sua bondade já nos deu. Agora é a nossa hora de buscar em nós mesmos os meios de nos elevarmos, subindo o nosso calvário até o topo, sem reclamar, sem blasfemar e sem exigir, tendo o amor como objetivo de vida. E isso aqui é aquela... Quando bate aquele desespero, aquela dúvida, poxa vida, por que isso e tal, temos uma facilidade em blasfemar e exigir, né? Eu quero que isso se resolva agora. Eu vou no centro, o espírito vai ter que resolver essa situação. E temos uma facilidade grande de terceirizar os nossos problemas, né? Tudo acontece por conta dos outros, jamais por nós, né? Afinal de contas, somos todos bonzinhos, não é verdade? Bom, vamos para a pergunta 581, a última da noite. Os homens que são a luz do gênero humano, que clareiam pelo seu gênio, têm certamente uma missão, mas entre eles, os que erram e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar sua missão? Eu cheguei à seguinte conclusão. O único espírito puro que esteve nesse planeta fora Jesus. Temos exemplos de missionários como São Francisco, que se encontrou com sua missão com o passar do tempo. Sua juventude foi marcada por bebidas, festas e outros exageros. Ele foi tocado, eu diria, com mais ou menos 25 anos de idade. E ele desencarnou aos 44. Como já dito em outras oportunidades, já falamos que nem sempre desempenham suas tarefas como deveria ser. Isso ocorre dadas as circunstâncias do meio, do ambiente, do meio social em que vivem e que nascem. Aqui São Francisco, ele nasceu numa família com recursos, passou a juventude entre bebidas, festas, sexo, mas depois que ele foi encarcerado numa segunda batalha, se eu não estou enganado, aí ele teve no sonho algumas revelações, aí com 25 anos ele despertou e desencarnou aos 44. Tá? Então, e teve a oportunidade, aos 25, quando ele teve, tá? Ele usou seu livre-arbítrio para exercer a missão que ele tinha, para passar a palavra, para divulgar a palavra. Ele poderia não tê-lo feito, mas usou seu livre-arbítrio, por isso que a gente fala, ele foi tocado. Né? Então, aquela sementezinha germinou dentro do seu coração. O mundo espiritual sabe que existem falhas, ou do que se julga falha. No entanto, o que esses missionários fizeram já foi uma cooperação em favor dos que desconheciam certas verdades.
Nem todos têm a mesma estrutura moral dos que já se elevaram, de maneira a serem espíritos puros, mas antes tarde do que nunca. Então, como eu digo, o único espírito puro que aqui pisou foi Jesus. Esse, no popular, já veio totalmente pronto, tá? E não passou por essas outras circunstâncias para ser tocado. Ele já tinha a missão, sabia dela. Foi uma criança, brincou e tal, mas ele já despertava essa religiosidade, essa missão desde criança, né? É de se notar que muitos dos missionários que estiveram na Terra tiveram falhas em se comparando com o progresso aos nossos dias, mas deram o ensinamento que podiam dar e que o fizeram, voltarão depois para terminar, sempre pensando no bem coletivo. Poderia haver alguma falha, alguma coisa, nós com a nossa visão e o nosso tempo hoje, né? Mas para aquele momento era o melhor que se podia fazer. Não adiantava você ter grandes revelações, mas a população não teria capacidade de absorver aqueles ensinamentos. Então, quando a gente fala de falhas, eu acho que foi um subterfúgio utilizado para quê? Para esse período aqui, tá legal, isso aqui tá bom. Lá na frente, vamos voltar lá na frente e completar essa missão, porque os que lá estiveram lá, estarão agora, eles têm condições de absorver esses ensinamentos. Aqui vem uma grande verdade. Muitos dos irmãos não puderam aceitar, nem mesmo parcialmente, as verdades anunciadas por falta de evolução e não são julgados, pois eles não são culpados da sua ignorância. São crianças e se comparado a alunos na Terra. Não puderam entrar na escola que o progresso estava oferecendo para o seu bem espiritual. Entretanto, como nada se perde, fica sempre alguma coisa nas suas consciências para se desenvolver no futuro. Aqui é aquilo que nós já comentamos, que dessa pesquisa que surgiu aqui, que um espírito, um mentor passou. Tudo depende do progresso e do período da reencarnação, mas tudo se tira uma lição. Há determinados gênios que vieram como missionários, o lugar que foi determinado para reencarnarem, lhe dificultando o trabalho, apresentando filosofias estranhas, por vezes à frente do tempo que ele estava. Um dos motivos pelo qual Jesus falava por parábolas, por falta de desenvolvimento intelectual para assimilar tantas novidades. Com o passar dos tempos, fomos entendendo suas mensagens, tudo a seu tempo. Imagine, se hoje, passados mais ou menos 2000 anos, ainda não entendemos várias de suas lições, ainda não estamos preparados para entender que na casa de meu Pai há muitas moradas. Temos dúvida ainda de vida fora deste planeta? Não temos? Muitos não aceitam ainda isso? Mais ou menos como São Tomé, só vendo para crer? Aí tem uma outra aqui, que aí eu vou encaixar a novidade. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem um companheiro nosso, o seu Laudemir, ele me presenteou com vários livros. Entre eles, esse daqui, Ele é um livro de Cândido do Chico Xavier, Espírito de Jair Presente, Palco Iluminado. São pequenas histórias em forma de poema. Então eu vou estrear aqui para vocês um poema essa noite, que eu achei, eu estava fazendo a pesquisa e estava lendo um livro que ele me presenteou. E aí tem uma passagem aqui, uma historinha aqui, meus amigos, que caiu muito bem com isso aqui, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O poema é o seguinte, explicação necessária. Vamos lá, vou tentar ver se sou um bom leitor de poemas. Vai. No mundo de companheiros, fiéis à causa do bem, surgiu através de um médium, nova entidade do além. Falou em nome de Deus, com notável preleção. Lançou um divino convite, à paz e à renovação.
Pediu a extinção do ódio, chorou ante a dor da terra. Pediu ao Pai não deixasse que o mundo voltasse à guerra. Destacou na caridade a virtude soberana e disse ver no egoísmo a chaga da vida humana. Notando-se grande pausa, indagou o diretor, o prezado Lucas João. Quem sois vós, meu caro irmão? O emissário respondeu, mostrando humildade e fé. Meu nome, posso dizê-lo, sou Jesus de Nazaré. Com o assombro dos presentes e chorando de emoção, o diretor em serviço deu por finda a reunião. Toda a equipe, extasiada, julgou o fato perfeito. Tinha sido visitada por Jesus, o grande eleito. Explodiram comentários, ferveram opiniões, ampliaram-se na casa romarias e orações. Centenas de companheiros, mostrando sede de luz, queriam ouvir de perto a palavra Jesus. Muitos pediam a bênção ao amado protetor, que respondia sereno, com frases de paz e amor. Certa noite, Hotel Barradas indagou ao grande irmão: Mestre, quais são as notícias do vosso apóstolo João? O mensageiro no médium escuta, pensa e sorri. Depois diz à multidão: Quem sou? Quem sou eu aqui? Não guardais ingenuidade. Brilhe a verdade por luz. E a luz é sempre o que é. Tive o nome de Jesus. Fui apenas sapateiro, natural de Pernambuco, da cidade de Nazaré. Cidadão pernambucano, sou Jesus de Nazaré. Eu achei tão bacana esse poema e se encaixou muito bem, né, nessa parte aqui que surgiu das pesquisas. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui o nosso amigo era Jesus de Nazaré, mas não era o Jesus de Nazaré de 2000 anos atrás. Achei muito bacana e uma forma alegre, descontraída, de mostrar que tudo sempre deverá passar pelo crivo da razão. Espero que tenham gostado. Sempre que se encaixar nos estudos alguma coisa do livro, estarei aqui lendo o poema. Obrigado, Sr. Laudemir. O livro é esse aqui, Palco Iluminado. Quem quiser procurar, é curtinho, bacaninha, umas histórias muito bacanas, muito acolhedora, muito assim, historinhas assim, bem calmas, bem tranquilas, mais de uma mensagem gigante. Bom, voltando aqui, um alerta. Podemos notar grandes gênios negando certas leis espirituais, como a reencarnação e a comunicação dos espíritos, e por vezes até combatem estas verdades. Eles voltam em outra oportunidade para divulgar, se possível for, com a própria vida, estas mesmas leis, sobre cuja existência se enganaram. Se foram pressionados, cometeram o erro maior, que se chama medo. Como já falamos, né? Hoje em dia é fácil professar a fé. E no passado? Né? A gente chama de medo, mas é só estando na pele de cada um em determinados tempos, né? Mas enfim. E muitos que não tiveram esse medo foram mortos de forma muito cruel. Vimos em estudos anteriores. Muitas vezes por causar medo aos seus seguidores. Caso dos profetas, dos apóstolos. A perfeição do espírito é o objetivo. Temos muitas coisas para aprender e para cuidar, até conseguimos chegar ao status de mentor, o anjo da guarda. Podemos? Claro que podemos. Só depende de cada um de nós. Mas os caminhos a percorrer são muitos. Tenhamos certeza disso. E temos que chamamos de pedras e o nosso livre-arbítrio ao longo de todas as reencarnações. Vários serão os aprendizados que estarão distribuídos ao longo da nossa caminhada. Né? Sempre vamos ter algumas pedrinhas, alguns pedregulhos, enfim. Cada um de nós sabe lidar melhor com uma situação do que com outra. Às vezes uma pedrinha vai virar uma montanha, como já falado. Temos o livre-arbítrio, que muitas vezes fazemos muito mau uso dele, né? Mas tudo isso estará sempre distribuído ao longo da nossa caminhada. E que não tenhamos medo. Não é? Bom, meus amigos,
conseguir reduzir mais um pouquinho o tempo. Gostaria de agradecer a todos e mais uma vez pedir, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, colocar uma situação como foi colocada a semana passada, por favor, após as vibrações da nossa Magneide, o espaço estará aberto a todos, para que possam fazer um comentário. Olha, não gostei disso, poderia mudar isso. O espaço é democrático, meus amigos. Fica aberto para qualquer tipo de comentário que queiram fazer sobre o estudo da noite. Então, eu só tenho que agradecer essa oportunidade bendita que Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, nos deu de nos reunirmos novamente. Agradeço a oportunidade bendita que vocês me deram de adentrar os seus lares. Foi um prazer inenarrável receber cada um de vocês em minha casa. Que cada um de nós possamos colocar em prática a nossa reforma íntima. Vamos começar o quanto antes. Temos uma caminhada aí pela frente. Não vamos ter medo. Muitas vezes vamos vacilar, e como vamos, mas faz parte do nosso processo reencarnatório. Como ainda não podemos nos reunir de forma presencial, eu deixo a cada um de vocês um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e que possamos estar juntos na próxima semana. Fiquem com Deus, obrigado pela paciência. Tchau.